O Flamengo do Felipe Luiz ontem tinha uma ideia, tinha uma proposta ofensiva, que é algo que o torcedor do Flamengo geralmente cobra, né? O torcedor do Flamengo quer ver o time pressionando, quer ver o time intenso, quer ver o time com volume de oportunidades. Ele viu tudo isso ontem do Maracanã. Um time que recuperava a bola, um time que procurou o gol o tempo todo, um time muito mais intenso. E aí, um jogo já dá para dizer isso, que aquele cara que está ali na beira do campo, ele não é o Felipe Luiz, colega deles, amigo deles, que era jogador. Ele é o Felipe Luiz, treinador. Salve, salve nação, saudações rubro-negras nação, vamos para mais um vídeo, mais um corte aqui do canal, vamos acompanhar a mídia falando aí sobre Felipe Luiz, sobre o Flamengo, sobre essa proposta de jogo de Felipe Luiz, será que vai dar certo no Mengão, será que realmente vai encaixar esse estilo de jogo no Flamengo? Vamos acompanhar o vídeo, tá muito legal, acompanha até o final e deixa o seu comentário. Link abaixo na descrição de todos os canais que vocês vão assistir como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo junto, vamos ao vídeo, hein? O Flamengo foi dominante no jogo. Tava até pegando os números aqui. No primeiro tempo, por exemplo, é massacre, né? Primeiro tempo do jogo, segundo o SofaScore, foram 10 chutes do Flamengo contra apenas 2 do Corinthians. O domínio absoluto com 60% de posse de bola. O segundo tempo equilibra um pouquinho mais pela parte final. Foram 9 finalizações do Flamengo no segundo tempo e 8 finalizações do Corinthians no segundo tempo. Então, enquanto o Flamengo manteve a pressão do campo ofensivo, o Flamengo retomava essa bola muito perto da área do Corinthians. O Corinthians não respirava. O Flamengo amassou o Corinthians e jogou para fazer mais. Segundo tempo, normal que o ritmo baixasse. Você não vai conseguir jogar assim durante 90 minutos. E aí o Corinthians conseguiu atacar, o Flamengo acabou cometendo alguns erros, saída de bola, transição defensiva do Flamengo piorou bastante na reta final do jogo e o Corinthians teve bolas na trave, o Corinthians teve o Léo Pereira tendo que salvando uma bola embaixo do travessão, poderia ter arrancado o empate, que seria, aí sim, eu poderia dizer que seria uma injustiça assim, repito que o conceito é relativo, mas seria um resultado muito descasado com o que a gente viu em campo. Se o 1-0 já foi pouco, foi econômico, foi barato, o 1-1, então seria daquelas loucuras do futebol. Mas isso acontece, tá? Isso acontece no futebol. Mas assim, é muito diferente a maneira como o torcedor do Flamengo sai do jogo de ontem daquela maneira que ele saiu do jogo de domingo. Foram 2 vitórias por 1-0. Né? 2 vitórias dentro do Maracanã por 1-0. Mas com uma diferença brutal de produção. O Flamengo do Felipe Luiz ontem tinha uma ideia, tinha uma proposta ofensiva, que é algo que o torcedor do Flamengo geralmente cobra, né? O torcedor do Flamengo quer ver o time pressionando, quer ver o time intenso, quer ver o time com volume de oportunidades. Ele viu tudo isso ontem do Maracanã. Ele quer ver sinais de bom futebol. Ele quer ver dinâmica, ele quer ver entrega. Ele viu isso ontem. A questão é que o Flamengo, mesmo com o Tite, mesmo num trabalho ruim, pontualmente apresentou o que apresentou ontem. Então, o Flamengo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, no Maracanã, fez um jogo muito parecido com o de ontem. Pressão, aquela coisa incessante e tal, e conseguiu uma margem até maior. Né? Levou para o Allianz uma vantagem de 2 gols. Ele não conseguiu isso ontem. O Flamengo contra o Vasco, por exemplo, pegando um jogo mais recente, um jogo que ele não ganhou, o Flamengo dominou o Vasco o jogo praticamente inteiro. E saiu com um resultado amargo, com o empate do final. O problema é que isso era pontual. Olha quantas bolas o Hugo Souza precisou salvar ontem, precisou defender. Faltava ideia, repertório ofensivo ao Flamengo. Ontem não faltou. O Flamengo criou. O Flamengo foi lá, ó, produziu. Não era o Flamengo que ficava com a bola rondando a área e não agredia o adversário. Não, era o Flamengo martelando. Foram 7 finalizações no gol, no alvo, no jogo todo. O Flamengo, na média, não produzia isso com o Tite. Então essa é a primeira mudança. Jorge, então agora já era, né? O Felipe Luiz resolveu o problema, não sei. Aí nós vamos precisar ver no médio prazo, no longo prazo. Vamos precisar ver a sequência disso. Vamos olhar já o jogo do fim de semana. Como vai ser a repetição disso. O início foi bom, animador. A galera ontem saiu do Maracanã com outro espírito. Um time que recuperava a bola, um time que procurou o gol o tempo todo, um time muito mais intenso. E aí a gente pode questionar a questão anímica do trabalho do Tite, né? O trabalho do Tite, acho que já tinha se perdido ali em termos de clima, então os jogadores correndo muito mais, também porque estavam correndo mais certo, mas de forma mais produtiva, então foi uma bela atuação do Flamengo, mas que
foi apenas 1-0. O Flamengo jogou para fazer mais. O Hugo Souza falou isso, o próprio Ramon Dias falou isso, e agora, na Neoquímica Arena, a gente imagina que o Corinthians, essa pressão que o Flamengo exerceu no Maracanã, a gente imagina que o Corinthians faça na Neoquímica Arena. Além disso, um Flamengo forçando muitos jogos, muito volume de jogo, duplas o tempo todo pelos lados do campo. No lado direito, Wesley e Gerson caindo por ali. No lado esquerdo, apoio do Alexandro e Bruno Henrique. E a todo momento, ou a Arrascaeta encostando, ou o De La Cruz encostando ali. Então, foi um Flamengo com muita força pelos lados e com Garro e Coronado. O Corinthians perdeu muito essa capacidade. Para mim, o Ramon Dias deveria ter corrigido o Corinthians no primeiro tempo ainda. Era para o Corinthians ter feito mudanças no primeiro tempo. Ramon Dias preferiu trocar só no intervalo. E aí já melhorou demais o Corinthians, a capacidade do Corinthians de defender. O Flamengo ainda teve volume de jogo no segundo tempo. Os jogadores entenderam, com um jogo já dá para dizer isso, que aquele cara que está ali na beira do campo, ele não é o Felipe Luiz, colega deles, amigo deles, que era jogador. Ele é o Felipe Luiz, treinador. Eles respeitam o Felipe Luiz. E eles mostraram um comprometimento com a causa do Felipe Luiz que vai fazer toda a diferença. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o Felipe Luiz terá algo que é o apoio do grupo do Flamengo. Ele é deste grupo. Os caras conhecem o Felipe, respeitam o Felipe. E o comprometimento do time do Flamengo hoje em campo me chamou a atenção. Sinceramente. Um time que vinha se arrastando, jogando em câmera lenta, slow motion, muito cansado, calendário para cá, calendário para lá, era o que o Tite dizia nas coletivas, muitas lesões, jogadores que estavam num ritmo muito abaixo. Olha, o que o time do Flamengo correu é impressionante. Então isso mostra também que os jogadores do Flamengo, quando querem, eles podem apresentar muito mais e realmente confirmar em campo tudo aquilo que se fala deles fora de campo. Tá aí, nação, João Guilherme aí finalizando aí, em cima do que ele falou ali no início ali, sobre Felipe Luiz, que ele mostrou para os jogadores, né, que ele é o Felipe Luiz treinador. Ele falou isso na entrevista, em outras palavras, ele falou isso na entrevista de apresentação dele. Ele falou que, uma das aspas que eu coloquei até na área da comunidade aí, várias aspas lá de Felipe Luiz, e uma delas foi essa, que ele disse que sabe que alguns jogadores vão ficar chateados com ele, né? Vamos falar no dito popular, vão ficar chateados com ele com algumas decisões, mas as decisões que ele vai tomar é para o melhor do Flamengo, é sempre pensando no Flamengo. Então ele já deixou o recado dele na entrevista de apresentação, e é o certo, é o correto. Eu acho que os jogadores têm que entender que ali está o Felipe Luiz treinador, mesmo que esteja no início de carreira, mesmo que seja um iniciante, né? Um juvenil, entre aspas, como treinador ainda, porque o cara ainda é o primeiro trabalho dele no profissional. E não só porque disso, os jogadores têm que usar da sua história. Eu sou Gabigol, eu sou Bruno Henrique, eu sou Arrascaeta, eu sou De La Cruz, eu tenho que jogar. Não, eu acho que eles têm que respeitar, e eu acho que os jogadores vão respeitar as decisões de Felipe Luiz. Não só porque é amigo de longas datas ali, jogaram junto, mas também sabe que ele é o escolhido da diretoria e tem a sua voz ativa no comando. Falando mais um pouco sobre o jogo, que partida do Flamengo, hein, nação? Foi uma partida ótima do Flamengo, foi uma partida onde o Flamengo deixou boas impressões ali.
tem que manter esse estilo de jogo, essa pressão alta, esse jogo ofensivo que encanta a torcida do Flamengo. Sabemos que vamos correr alguns riscos ali, alguns contra-ataques. Eu acho que foi Léo Ortiz que deu uma entrevista na saída do jogo, falando que já sabia que ia correr risco no jogo, não poderia correr tantos riscos, né? Eu acho que deu muita chance ao Corinthians ainda, mas para propor esse estilo de jogo, eles sabem que vai correr certos riscos no jogo, né? Um mano a mano, um contra-ataque do time adversário, mas o time tem que estar um pouco mais pronto. Eu acho que precisa melhorar um pouco mais fisicamente. De La Cruz mesmo jogou muito, foi um leão em campo, principalmente no primeiro tempo, mas fisicamente você percebe que ele não é aquele De La Cruz de outras datas lá no River Plate. Teve outros jogadores que sentiram a parte física no jogo contra a equipe do Corinthians. Tem que melhorar isso aí, entre outros pontos ali, que eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai tocar o chamado dedo na ferida ali de alguns jogadores, com certeza. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Coloque nos comentários abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.